Olá, é com muita alegria que nós estamos gravando mais um vídeo para falar sobre o final dos tempos. E hoje nós temos a alegria, sim, de estar falando do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E quando a gente pensa em Espírito Santo, nós pensamos em Pentecostes, em derramamento do Espírito Santo. Nós pensamos em avivamento, né? O Espírito Santo traz vida. Nós poderíamos dizer que nós tivemos dois grandes Pentecostes, dois grandes derramar do Espírito Santo. O primeiro é em Atos 2. Né? Em Atos 1, Jesus tem a ascensão, ele vai para os céus, né? Onde está sentado, à direita de Deus Pai, com todo o poder, com toda a glória. E ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo seria derramado sobre aqueles que eram seus. E realmente os discípulos acreditaram nisso, permaneceram orando, e no 50º dia, no dia de Pentecostes, eles estavam unidos e ouviram som como de ventos fortes e línguas de fogo, línguas partidas foram derramadas sobre a casa onde eles estavam, e eles receberam o poder do alto. Glória a Deus, esse dia foi maravilhoso. Eles começaram a falar em línguas, e foi a primeira manifestação do derramar do Espírito Santo. E naquele dia houve uma pregação de Pedro explicando o que estava acontecendo, e 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas. Foi um dia assim maravilhoso. Mas com o passar do tempo, pelo que a gente entende, através das leituras dos pais da igreja, aquele poder ele foi como que se esvaziando no meio da igreja. E nós tivemos uma retomada exatamente da passagem do século XIX para o século XX. Exatamente nos últimos dias do ano, e especificamente no último dia do ano, um homem chamado Charles Parham, um americano, na cidade de Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos, junto com um grupo, permaneceu à noite orando, exatamente de 1900, o ano 1900 para 1901, buscando realmente dons do Espírito Santo, buscando um derramar do Espírito Santo. E naquela oportunidade, houve um derramamento do Espírito Santo, em que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então eu chamo isso de um segundo Pentecostes. E havia entre eles uma moça, né, que ficou orando 3 dias em línguas, em chinês. Assim, coisas maravilhosas aconteceram naquela noite. E Charles Parham começou a esparramar essa notícia para os Estados Unidos, e aonde ele ia havia manifestação do Espírito Santo. E numa certa ocasião, isso aí próximo de 2006, ele estava na região de Houston, e havia um irmão, nós podemos dizer assim, né, chamado William Seymour. William Seymour era negro, filho de escravo, e ele não podia entrar, a lei americana não permitia que ele entrasse nas reuniões do Charles Parham. Mas ele perseguia tanto essa unção do Espírito Santo, que ele ficou assim de fora, pela fresta da porta, ouvindo a pregação de Parham. E ele foi cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma missão de Deus. Ele mesmo dizia que tinha uma missão de Deus para começar um avivamento. E ele foi para Los Angeles, para a Califórnia,
E lá o Parham alugou um estábulo, como se fosse uma fábrica antiga, mas onde ficavam animais, um local muito sujo, abandonado, né? Na Rua Azusa 312. E exatamente nesse local é que o avivamento que se iniciou com Parham começou a crescer de uma maneira extraordinária, ao ponto de existir milagres, a gente chama de 24/7, quer dizer, as 24 horas por dia e todos os dias da semana. Mas eram milagres assim, nunca visto até então. Milagres assim de pessoas que faltavam membro, o membro crescia, aparecia como se fosse uma mão, faltava um dedo, coisas desse tipo, né? Pessoas com má formação, né? Pessoas mutiladas, eram totalmente curadas, libertas, né? Eles tiveram assim, experiência de ver orelhas crescer, né? De pessoas que não tinham orelha, que tinha sido cortado por algum motivo. Mal de Parkinson, eles contam assim, né? A história narra de pessoas que iam amarradas naquele local e de repente eram curadas e começavam a dançar com alegria, né? Cavidades oculares assim vazias eram preenchidas, milagres assim extraordinários. Tumores cancerígenos eram expelidos, né, de pessoas que tinham que limpar o chão depois, porque os tumores eram expelidos, câncer, né? O poder era tanto de Deus que havia congestionamento na região. Na época eram carroças, né? E esses cavalos, eles paravam porque tinham pessoas caídas na rua, naquela região, porque as pessoas se aproximavam a 2 quarteirões desse local, da Rua Azusa, e caíam no poder de Deus, pessoas que se arrependiam e ficavam interrompendo a rua caída. Você imagina que coisa maravilhosa era essa, né? E as pessoas viam, e por várias vezes chamaram os bombeiros, né, de labaredas de chamas subindo, encontrando com labaredas de chamas descendo do céu, né? E os bombeiros iam naquela região, e aí eles tinham que explicar que era o poder de Deus que estavam sendo derramado, né? Então, eles chamavam isso de Shekinah, né? Shekinah significa uma presença, a glória de Deus, como aconteceu no Monte Sinai, né? A glória de Deus aconteceu quando Salomão inaugurou o templo, uma nuvem que enchia, né? Uma nuvem que cobria o Monte Sinai, que enchia o templo. Então, isso eles eram chamados de Shekinah, um grande avivamento que existiu naquela época, né? E nós conhecemos muitas coisas sobre esse avivamento. Mas, recentemente, foi lançado um livro que chama Histórias Inéditas de Azusa. E esse livro narra a experiência do Tommy Welker. O Tommy, ele é um descendente de índio da tribo Cherokee, e ele já recebia dessa herança dos próprios Cherokees a missão de ser uma testemunha, uma transmissão oral, né? Então, a gente sabe que alguns livros da Bíblia, né, eu creio que Gênesis e outros livros foram escritos por Moisés, mas isso já havia uma tradição oral, que geração iria passando para outra geração, que eles decoravam o livro, aquilo que haviam aprendido, né? E esse Tommy teve essa missão, mas com 17 anos ele se converte e começou a existir algumas profecias no meio cristão que ele usaria esse dom que Deus havia dado para ele para trabalhar no meio cristão, né? E esse Tommy viveu muitos anos de sua vida
provavelmente anos 60, 70, conversando e aprendendo com pessoas que eles chamam de os santos de Azusa, pessoas que participaram, pessoas que viveram. E ele foi acumulando toda essa experiência. E ele guardou esse aprendizado por 40 anos, ou mais de 40 anos, e exatamente nessa década que nós estamos vivendo, de 2013 em diante, ele começou a narrar, Deus deu ordem que era o momento, ele começou a contar, e isso deu então, como eu disse, origem a esse livro, Histórias Inéditas de Azusa. Esse livro foi editado pelo Impacto Publicações. Você pode ver no site da revista impacto.com.br. É um livro que vai mudar sua vida radicalmente. Realmente, depois da gente ler esse livro, as histórias que o Tom me conta, que ele ouviu dessas pessoas e transmite, é realmente algo extraordinário, algo que foge à nossa capacidade de entender o poder de Deus. Então, entre as narrativas que ele faz, é interessante que o Seymour, que foi quem Deus usou na Rua Azusa, né? Ele cobria a cabeça com uma caixa e ele ficava orando com a cabeça encoberta, às vezes 10 minutos, 15 minutos, às vezes 1 hora, né? E as pessoas aguardando. Quando Deus dava ordem, ele tirava a caixa e realmente aí aconteciam os grandes milagres, né? Não só ele, mas outros irmãos que estiveram com ele, que narraram para o Tommy, também foram instrumentos de Deus para operar grandes milagres. Esses milagres duraram por 3 anos e meio, de 2006 até acho que meados de 2010, né? E então eles puderam narrar maravilhas, né? Para que nós conheçamos hoje. E uma das coisas que o Tom me conta é da unção do Seymour, né? Se você colocasse as mãos nele, principalmente depois de ele tirar a caixa da cabeça, ele dava como choque elétrico. Ele conta que essas testemunhas disseram que às vezes a esposa do Seymour não conseguia dormir com ele, tinha que dormir no sofá, porque ele dava, tamanho era o poder, ele dava como choque elétrico, assim, na esposa, né? Esse Seymour tinha profecias assim que se cumpriram todas, né? Tudo que ele falava. E uma das profecias, e o Tommy disse que por mais de uma vez, é que aquela unção que eles tinham iria terminar e que novamente Deus daria esse derramar do Espírito Santo para a igreja 100 anos depois, que é exatamente a época que nós estamos vivendo, um pouco antes, né? Em torno de 100 anos, e que esse poder de Deus, esse derramar do Espírito Santo, ficaria até a volta de Jesus. E é isso que nós estamos aguardando. Agora é interessante, não só o Seymour profetizou isso algumas vezes, mas o próprio Charles Parham. Ele conta que a neta de Charles Parham disse que numa ocasião que ele estava em Nova York, ele profetizou que essa unção iria, esse segundo Pentecostes, eu chamo isso para fins didáticos, tá bom? Iria cessar, mas iria voltar de uma forma que não iria terminar mais nos nossos dias, para preparar a volta de Cristo, para a igreja fazer uma grande colheita. Nós vamos ter uma grande colheita, né, nesse final dos tempos, né? E nós cremos nisso. E então a gente entende, né? Interessante que o ministério de Jesus também foi em torno de 3 anos e meio, né? Nós estamos vivendo o que a gente chamaria hoje do terceiro dia, porque para Deus 1000 anos é como um dia,
O apóstolo Pedro diz isso, né? Em um ano e um dia como 1000 anos. Então nós tivemos um derramamento do Espírito Santo no início do primeiro ano, que foi Pentecostes, né? No início da era cristã. Depois nós tivemos um derramamento no fim do segundo ano, quer dizer, no fim do segundo milênio, né? Que foi o século 20. E o que nós entendemos? Que nós vamos ter um derramamento do Espírito Santo no início do terceiro dia, quer dizer, o início do terceiro milênio. Nós estamos vivendo o terceiro milênio. Existem várias razões que a gente poderia dizer que esse é o propósito de Deus, né? Mas pensa na ressurreição de Jesus. Então, Jesus morreu na sexta-feira. Segundo a tradição judaica, às 6 horas na sexta-feira termina o sexto dia. Então, às 6 horas da tarde, às 18 horas. Então, começa o sábado, né? Então, o sábado vai das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, é o segundo dia. E das 18 horas do sábado em diante, é o primeiro dia da semana, é o domingo, é o terceiro dia. Nós sabemos que as mulheres foram de madrugadas e Jesus já havia ressuscitado. Agora, pense bem, Deus, em que momento ele ressuscitaria Jesus? Vamos admitir que em vez de ser às 18 horas, fosse à meia-noite, tá? Então, para o nosso calendário, né? Sexta-feira termina meia-noite, aí começa o sábado, vai até meia-noite, e domingo começa meia-noite. Então, em que momento você acha que Jesus seria ressurrecto, que o prazer de Deus seria no primeiro minuto, no primeiro momento, né? Tanto é verdade que elas foram de madrugada e já viram o túmulo vazio. Então, a gente entende que o prazer de Deus em operar é assim no momento seguinte, no primeiro momento que existe, né? E tem uma passagem que eu anotei aqui em Oséias 6, capítulo 1 e capítulo 6, verso 2, que diz assim, depois de 2 dias nos dará a vida, o terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, os estudiosos entendem que Oséias estava profetizando para esse final dos tempos. Ele está falando aqui que é um momento que nós vamos tornar para Deus. É um momento que nós, que todo estrago que Satanás fez, né, fomos despedaçados, Deus nos sarará e nos atará a ferida. Então, aqui está falando do terceiro dia. Então, nós entendemos que temos muitos sinais para a volta de Jesus, né? Mais um sinal maravilhoso que nós vamos ter, e já começa a existir em alguns locais, esse livro narra, alguns locais que já está começando a existir esse avivamento. Já não vai ser um avivamento em que os grandes líderes vão ser destacados, não. Vai ser um avivamento como foi o de Seymour, né? Deus escolheu um filho de escravo, um homem rude, né? Simples, mas vai ter a característica do Seymour. O que o Seymour fez? Ele fez uma integração racial. O prazer do Seymour era unir os negros e os brancos, estarem juntos louvando a Deus, que na época nos Estados Unidos era proibido fazer isso, né? Era um só corpo. Então esse avivamento vai ser um avivamento da unidade, o avivamento da igreja se unindo. Não vão existir mais denominações, mais muros assim que nos separem. Claro que elas podem continuar existindo, as denominações, não há problema nenhum nisso, né? Mas elas não vão mais separar, as doutrinas não vão mais separar. Então nós estamos vivendo esses dias, nós vamos iniciar esses dias, um derramamento do Espírito Santo. Ore para isso. Peça para Deus acelerar mesmo. Ele está com pressa. Ele está querendo as nossas orações, o nosso sim. Lá nós vamos ter o que eu chamaria de um terceiro e último Pentecostes. No terceiro dia, o dia da ressurreição, como diz aqui em Oséias 6:2. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando por isso. Pai Santo, nós te agradecemos porque sabemos que estão próximos esses dias, foram profetizados.
E o Senhor usou homens que foram usados com seu poder, cuja profecia nunca falharam. E nós temos certeza que isso vai acontecer como nos dias de Azusa. Nós vamos ter esse grande derramamento do Espírito Santo para aguardarmos a tua volta, para existir essa grande colheita, para muitas vidas se entregarem para Jesus. Por tudo isso, Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.